Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Perseverai em oração. A oração do povo de Deus era um bom costume antigo que começou em forma de adoração com o povo de Israel e teve o seu princípio por meio de Abraão, Isaque e Jacó, e que teve seu procedimento por meio daqueles que permaneceram fiéis ao Deus de Israel, como seguidores do tradicional judaísmo. Com a Igreja de Cristo não foi diferente. Os seguidores do Senhor Jesus Cristo deram continuidade a esta prática saudável por meio da adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja de Cristo deveria perseverar em oração a Deus, tendo a certeza da resposta positiva por parte do Deus que é onisciente e onipresente. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Uma outra prática que a Igreja de Cristo herdou do judaísmo como algo justo e bom foi justamente as ações de graças, também como forma de adoração por meio das orações e de celebrações específicas para tais finalidades. As orações da Igreja de Cristo, que estava na cidade de Colossos, deveriam ser acompanhadas de ações de graças, dirigidas a Deus pelos benefícios recebidos e pelas bênçãos alcançadas da parte do Deus de bondade, beneficência, compaixão, misericórdia, amor e perdão. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós. Neste ponto, o apóstolo faz uma solicitação à Igreja de Colossos para que todos exercessem o ministério de intercessão por ele e os seus companheiros, amigos de ministérios. Na realidade, era um tempo muito difícil para a igreja e principalmente para os missionários cristãos que pregavam o evangelho das boas novas no mundo gentílico. E Paulo foi um dos líderes do verdadeiro cristianismo neste tempo mais perseguido por anunciar a salvação em Cristo Jesus e defender efetivamente o evangelho da verdade, o evangelho da libertação, a revelação de Deus na nova aliança para com a humanidade, especificamente para com a Igreja remida do Senhor Jesus.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra. Percebe-se que o escritor desta carta é consciente de que foi chamado por Cristo Jesus para pregar o Evangelho das Boas Novas, principalmente aonde Cristo ainda não era bem conhecido. E ele também sabia de que era o Deus Todo-Poderoso quem abria a porta da palavra para que ele pudesse exercer com ousadia o seu ministério de pregar as boas novas por onde passasse. Nem todas as cidades aceitavam os missionários cristãos como bem-vindos. Daí a dificuldade para se pregar o Evangelho de Cristo naquele momento, principalmente porque as autoridades romanas perseguiam os pregadores das boas novas de Cristo Jesus. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Por meio da cidade de Filipos e demais, por outras cidades, o Evangelho estava penetrando em toda a Europa. E o apóstolo via isso como uma boa oportunidade para difundir as boas novas de Cristo naquele continente. No entanto, as autoridades romanas e das demais nações daquele continente antigo, por se sentirem ameaçados com o crescimento do cristianismo, tentavam sufocar a mensagem do Evangelho por meio das perseguições, prisões e até a morte dos missionários cristãos naquele momento difícil do cristianismo. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Nenhum dos outros apóstolos recebeu tamanha revelação sobre este mistério de Cristo, o quanto o apóstolo Paulo, que ficou incumbido de levar as boas novas do Evangelho aos gentios, enquanto que Pedro e os demais apóstolos se dedicaram no início do cristianismo a pregarem o Evangelho da circuncisão para os filhos de Israel, os judeus, para os seguidores do tradicional judaísmo. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Esta é mais uma das cartas da prisão de Paulo. Não se sabe ao certo em que cidade o apóstolo se encontrava aprisionado, se em Éfeso ou em Roma, ou em qualquer outro lugar. Este era o preço que ele pagava por pregar a palavra de Deus e principalmente as boas novas do Evangelho de Cristo, o que gerava muitas conversões dos gentios ao cristianismo, e isso gerava ciúme nas demais religiões e também no Império Político de Roma. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.